A engenharia biomédica é uma área que integra princípios das ciências exatas com as ciências da saúde no desenvolvimento de dispositivos médicos e abordagens inovadoras para a prevenção, diagnóstico e terapia de doenças. Na América Latina, todos os países enfrentam os mesmos desafios para promover um sistema universal de saúde para suas populações. Aumentar a cobertura universal à saúde é uma das principais metas da Organização Mundial de Saúde e um dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para 2030. Por isso, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica e a Boston Scientific uniram forças para valorizar inovações em engenharia biomédica que possam contribuir para transformar a vida de diversos pacientes em toda a América Latina. Todos os anos, vamos incentivar alunos, pesquisadores e profissionais das áreas de engenharia biomédica e tecnologias em saúde a desenvolverem trabalhos que colaborem com a cobertura universal da saúde em toda a América Latina. Participe e colabore com um dos principais objetivos de todo o mundo: promover saúde e bem-estar para todos. Olá a todos, meu nome é Ana Carolina, eu sou biomédica, possuo mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e atualmente estou realizando meu pós-doutoramento aqui no CTI Renato Archer, na área de Inteligência Artificial e Saúde, no Departamento de Divisões de Metodologia Computacional. E hoje eu vim aqui apresentar para vocês um pouco do meu trabalho, que é intitulado Hemograma Digital. O hemograma digital é baseado em 3 pilares principais. O primeiro, nós devemos considerar que no mundo, cerca de 1/3 da população mundial ela vive em situação de pobreza e uma parcela dessa população vive em situação de extrema pobreza. Quando nós falamos de situação de extrema pobreza, nós estamos falando de pessoas que vivem com menos de $1 por dia, ou seja, pessoas que vivem com menos de R$5 por dia. Ou seja, se uma pessoa vive com R$5 por dia, é praticamente impossível que ela tenha condições de cuidar da sua saúde. Além disso, nem todos os países do mundo possuem práticas de política pública em saúde, assim como o Brasil tem atualmente, que é o SUS. Outro pilar que esse projeto se baseia é no alto custo de metodologias de diagnóstico médico. Atualmente nós vivemos em uma era altamente tecnológica, onde vários tipos de metodologias e equipamentos são criados, desenvolvidos e chegam ao mercado diariamente. Só que, infelizmente, toda essa tecnologia ela possui um custo. E esse custo, muitas vezes, é incompatível com pessoas e países que não possuem um sistema público de saúde, devido ao alto custo. Por exemplo, se nós temos uma pequena cidade no interior, e essa cidade ela não tem uma arrecadação de tributos adequada, devido à quantidade de pessoas que vivem nesse município, o que acontece? Essa população ela fica literalmente refém de realizar os seus exames médicos apenas em datas específicas. Ou seja, mesmo que essa população esteja passando por um surto de uma determinada doença, haverá os dias específicos em que as pessoas deverão coletar o exame, enviar para uma cidade vizinha e depois receber esse exame. E você ter esse ato, essa demora entre o agendamento desse exame, a realização, o envio para uma outra cidade e depois retornar o resultado, nós estamos falando de tempo de vida e morte. Por exemplo, em casos de pacientes que estão com dengue, quanto mais rápido for feito o monitoramento das plaquetas, mais rápido a gente vai conseguir dar um tratamento adequado para essa população. Nesse contexto de saúde, a grande parte das decisões médicas, 70% das decisões médicas são baseadas em exames clínicos laboratoriais. E o exame mais requisitado nesse contexto é o hemograma. Baseado em todos esses 3 pilares, surge então a necessidade de reduzir o custo dessa metodologia, de forma que a gente consiga manter a confiabilidade dessa metodologia e manter a acurácia dela.
Com isso, nós temos nos últimos anos o surgimento de novas técnicas, como por exemplo da inteligência artificial, que vem ganhando força. Além disso, as técnicas de processamento digital de imagens, elas já são empregadas e utilizadas na indústria há muitos anos e têm demonstrado bons resultados. Utilizando assim a junção da inteligência artificial com o processamento digital de imagens e esse problema da saúde pública, de levar acessibilidade à saúde a populações remotas, indígenas e ribeirinhos, surge então o hemograma digital. Falando um pouquinho sobre o cenário atual do hemograma. O hemograma ele tem duas formas que ele pode ser realizado. A primeira é o hemograma manual e a segunda é o hemograma automatizado. O hemograma manual ele tem um baixo custo porque ele não é dependente de equipamentos automatizados. Ele é mais dependente da ação humana, ou seja, um profissional da saúde faz a coleta do sangue, prepara a lâmina e essa lâmina é levada ao microscópio e é contabilizada todas as células naquele momento. Qual é o grande problema disso? O problema é que nós temos profissionais da saúde com longas jornadas de trabalho que passam por plantões exaustivos de 12, 24, 48, 72 horas. E nesse processo nós devemos considerar que o ser humano, sim, é falho. Então, realizar contagens de células é um processo exaustivo e sujeito a erro. Nos últimos anos também tem sido criado vários modelos de equipamentos hematológicos que usam vários tipos de metodologias, né, para a constituição desses equipamentos, que vão desde citometria, dispersão de raio laser e inúmeras outras metodologias para fazer a contagem e detecção automática de cada um dos grupos celulares. São equipamentos excelentes, são equipamentos que fazem a contagem das células e o reconhecimento com alta acurácia e com baixíssimo tempo, e são aparelhos totalmente confiáveis. Entretanto, quando nós falamos de equipamentos hematológicos, nós já vinculamos essa ideia diretamente a alto custo. Se nós quisermos colocar em um laboratório de análises clínicas um bom equipamento, que vai dar uma boa autonomia ao laboratório, ao profissional da saúde, nós estamos falando de uma metodologia em torno ali de uns 50 mil reais. E como eu disse anteriormente, esse valor de aquisição e manutenção de equipamento é totalmente incondizente com populações de baixa renda, com municípios de baixa arrecadação e mais incompatível ainda para a realização de exames em populações ribeirinhas e indígenas. Inclusive, quando nós falamos de populações indígenas e ribeirinhas, nós falamos de pessoas que vivem em lugares mais remotos e de difícil acesso. Então é muito mais complicado você colocar em um barco, uma canoa, um equipamento hematológico para atravessar a mata, atravessar terrenos íngremes e com todas as dificuldades geográficas que esse local vai apresentar. E o que acontece? Se você chegar nesse lugar, ligar o equipamento e ele tiver qualquer tipo de falha, muitas vezes o fabricante ele não vai se responsabilizar por isso, porque o equipamento não foi feito para passar por tantos choques mecânicos, para ser tão transportado dessa forma. Juntando todos esses problemas, juntando todas as necessidades que nós temos perante a parte de análises clínicas, surge então a ideia do hemograma digital, aonde é feita uma lâmina de esfregaço sanguíneo, essa lâmina é colocada no microscópio, é feita toda a coleta das imagens e essas imagens vão ser então submetidas à inteligência artificial e processamento digital de imagens, que vão fazer o reconhecimento e a contagem de cada um dos grupos celulares. Dessa forma, nós vamos ter uma metodologia com alta acurácia, um baixo tempo para a realização dos exames e um baixo custo. A questão do custo é relacionada principalmente ao fato de que não precisamos mais de um equipamento de 50 mil reais, mas sim de um investimento de no máximo 10 mil reais, considerando o valor de um microscópio simples, de um smartphone e de um notebook para a realização desses exames. Eu trouxe para vocês hoje alguns dos resultados dessa minha pesquisa. E aqui nós podemos ver imagens de leucócitos, de plaquetas e de hemácias. Essa parte do projeto ela usa processamento digital de imagens, que ela vai mapear cada uma das características dessas células
por características de cor, de citoplasma, de volume e de contorno que cada um desses tipos celulares apresenta. Como todas essas células elas são com formato redondo, poderia ter um grande desafio aqui de fazer uma contagem errônea, ou seja, começar a contar as hemácias como leucócitos e vice-versa. Então, cada tipo de célula vai ser contada de uma forma diferente. Os leucócitos são as primeiras células a serem contadas, elas são retiradas da imagem, em seguida as plaquetas são circuladas e as hemácias elas recebem um rótulo numérico de acordo com a lógica de programação do algoritmo que nós utilizamos. Com isso, nós temos uma acurácia de até 100% na detecção desses grupos celulares e a parte de reconhecimento de leucócitos é uma outra parte muito importante desse processo. Por quê? Uma coisa é você detectar os grupos celulares e a outra é você fazer a detecção de cada um dos subtipos. Porque de acordo com o subtipo celular que nós estamos trabalhando, nós vamos ter noção do diagnóstico desse paciente, que pode ser fechado imediatamente ou vai fazer com que o médico suspeite do que aquele paciente tem. De acordo com o aumento, de um determinado grupo de leucócitos, o médico consegue então detectar ou suspeitar de infecções bacterianas, infecções virais, parasitárias e alguma série de doenças. Com isso, nós então colocamos as imagens dos leucócitos diretamente para a inteligência artificial. Essa imagem ela é confrontada com as imagens dos bancos de dados que foram criados previamente. Essa imagem é várias vezes confrontada até que a inteligência artificial nos diga qual é o grupo celular que ela pertence. No caso, com o banco de dados que nós temos até o momento, nós conseguimos fazer o reconhecimento de leucócitos com uma acurácia de 86,16%. Como eu disse anteriormente, o hemograma digital é um trabalho que eu tenho desenvolvido já há algum tempo e ele tem me rendido várias conquistas ao longo dos anos. Até o momento eu possuo 49 publicações acadêmicas que estão distribuídas em anais, em congressos, em periódicos e capítulos de livro. E em cada um desses trabalhos eu apresento partes das metodologias que hoje ajudam a compor o hemograma digital. Até o momento eu possuo 350 citações desse trabalho, contando com citações do Google Acadêmico e da Scopus. E essa pesquisa no ano de 2019 foi premiada como o melhor pitch da seção Pitch Season da Biomanguinhos Fiocruz no ano de 2019. Agora, no ano de 2024, eu estou recebendo aqui a premiação do Prêmio Inovação em Engenharia Biomédica para o SUS, que é um prazer imenso estar aqui hoje. Possuo também 4 registros de software dessas metodologias desenvolvidas, além de reportagens que saíram em veículos midiáticos como o G1, a revista Veja, sendo também destaque no G1 Campinas e no EPTV Campinas. Foi um prazer fazer essa apresentação para vocês. Aqueles que tiverem interesse em conversar mais, conhecer sobre esse projeto, podem entrar em contato comigo por esse e-mail aqui que está aparecendo na tela. Olá a todos, é com grande alegria e orgulho que recebemos esse prêmio, fruto de uma parceria da SBEB com a Boston Scientific. Eu sou o Wender, CEO da startup De Olho no Pé, uma startup que tem uma missão de reduzir o número de amputações relacionadas ao pé diabético e melhorar a qualidade de vida de pessoas com diabetes. No Brasil, mais de 17 milhões de pessoas vivem com diabetes, e esse número pode atingir 22 milhões até 2030. Entre elas, 25% estão em risco de desenvolver o pé diabético, uma complicação que, se não diagnosticada precocemente, pode levar à amputação. De 2012 a 2020, mais de 265 mil amputações foram realizadas no Brasil devido a complicações da diabetes, custeando ao SUS mais de 500 milhões, considerando apenas procedimentos de amputação. Sendo que 85% das amputações poderiam ser evitadas com a prevenção e o diagnóstico precoce
Pensando nesse cenário crítico, desenvolvemos a nossa startup, que já tem 2 patentes, né? Uma que transforma o smartphone em um diapasão médico, instrumento que é utilizado há mais de 200 anos na medicina. Aliado a isso, nossa inteligência artificial analisa a imagem dos pés dos pacientes, identificando sinais de risco e, caso haja alguma complicação, o paciente será notificado para procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível. Outra vantagem competitiva é que expandimos a patente, criamos uma outra patente que protege a utilização do motor vibratório do smartphone para ser utilizado em outros tipos de exame na medicina. Realizamos um teste piloto do nosso estudo, onde conseguimos avaliar a usabilidade, a capacidade de tirar foto que o paciente teria, e pegamos também alguns questionários de insights, e agora estamos prontos para expandir nosso impacto, com um foco especial na geração prateada, né, que são pessoas acima de 60 anos, com um poder aquisitivo um pouco maior, né, e com isso a nossa solução pode ajudar os planos de saúde que essas pessoas majoritariamente têm. O nosso time é multidisciplinar, CEO da startup. Além disso, tem a Débora, que ela é endocrinologista, e ela tem doutorado e tem várias outras pesquisas, experiência na pesquisa em validações de tecnologias. E temos também o professor Flávio, que é pós-doutorado em inteligência artificial e mais voltado para a área da saúde. Olá, meu nome é Paulo Victor Loureiro, sou professor e cientista e o responsável pelo projeto BlinkTalk, que foi desenvolvido pela minha startup, a Biotectea. Esses são os meus contatos, eu vou me autodescrever agora. Eu sou um homem de cor de pele branca, eu tenho barba curta, em formato cavanhaque de cor preta, cabelo curto de cor preta, estou vestindo um blazer azul, com uma camisa social branca por dentro, e ao fundo eu tenho uma tela com motivos, né, de uma literatura infantil. Então eu vou apresentar aqui para vocês esse meu projeto, o projeto BlinkTalk. Ele surgiu de uma inscrição para um projeto que era uma residência hacker da Red Bull Basement, onde eles selecionavam projetos que tivessem cunho social, mas que fossem desenvolvidos por hackers. E eu fui um dos selecionados. Nesse projeto, inicialmente eu tinha desenvolvido uma interface cérebro-computador para poder permitir que alunos meus com paralisia cerebral ou autistas não verbais pudessem escrever no computador por meio do piscar de olhos, utilizando suas ondas cerebrais. Esse projeto, como eu falei a vocês, ele deu início a toda uma perspectiva de empreendedorismo na minha vida. Foi a partir dele e também das mentorias que eu tive durante essa residência hacker que eu consegui criar a minha startup, que é a Biotectea, onde lá nós desenvolvemos soluções em tecnologias assistivas para neuroreabilitação e comunicação alternativa, com várias tecnologias, como por exemplo interface cérebro-computador, metaverso, robótica, rastreamento ocular e inteligência artificial. O projeto que foi desenvolvido para essa premiação, BlinkTalk, ele é um projeto que vem de uma história já de vários outros projetos que eu já tenho desenvolvido, principalmente nos estudos que eu tenho feito desde a minha vida acadêmica. Hoje eu estou no doutorado em educação da Universidade Federal do Ceará, mas desde a minha graduação eu venho trabalhando com ferramentas pedagógicas que possam viabilizar uma melhor aprendizagem dos meus alunos. E no caso, uma das primeiras que eu utilizei foi a robótica. Então aqui é uma reportagem da Civian falando sobre esse meu projeto de destaque no uso da robótica educacional para atender às necessidades de pessoas autistas matriculadas no ensino básico. Também continuando com esses projetos,
eu cheguei a trabalhar muito na perspectiva de acessibilidade cultural com o uso de tecnologias assistivas aqui no meu estado, promovendo principalmente alguns eventos na Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará, onde pessoas que tivessem as mais diversas condições, pessoas com síndrome de Down, com paralisia cerebral, surdas, cegas, pudessem participar das vivências culturais da Secretaria. Então esse projeto ele veio de uma construção histórica que mais tarde chegou a essa perspectiva, né, da área da neurotecnologia, que no meu caso eu cheguei a ela desenvolvendo projetos de robótica que ao chegar no caso das pessoas com paralisia cerebral, eu vi a necessidade de poder permitir principalmente a elas que pudessem ter o acesso aos conhecimentos que eu dava nos atendimentos dentro da área de robótica. Eu sou professor aqui do estado do Ceará, concursado pelo governo do estado do Ceará, e atuei por mais de 10 anos no atendimento educacional especializado. Esse projeto ele já vem de muito tempo. Inclusive, um projeto que chegou ao ponto de ser premiado atualmente aqui pela Premiação e Inovação de Engenharia Biomédica, né, para o SUS e a América Latina, ele veio principalmente de uma ideia que eu tive durante a pandemia, quando várias pessoas estavam adoecendo pela Covid-19 e muitas delas, devido a essa doença, ficavam limitadas ou impedidas de se comunicar por meio da fala. E me veio a preocupação de como poder criar uma tecnologia com baixo custo, acessível, que pudesse viabilizar a solução desse problema. E foi por meio de um edital aqui da Prefeitura de Fortaleza, um edital de financiamento de pesquisas, o edital está aí na imagem. Eu consegui o financiamento de R$18 mil em 6 parcelas de 3 mil para poder desenvolver esse projeto, que era uma interface cérebro-máquina agora mais barata, mais acessível. No caso, eu consegui desenvolver a mesma a um valor baixíssimo, a um custo de menos de R$1.000, e que pudesse ela tanto funcionar conectada a um computador, a um televisor ou até mesmo ao celular. E eu consegui fazê-lo. Por meio dessa tecnologia, a gente pôde aprimorar o nosso projeto e chegar ao protótipo que vocês têm hoje premiado e que eu agradeço tanto, que é uma interface cérebro-máquina que permite, com um piscar de olhos, acionar teclados virtuais e fazer com isso que seja possível você escrever no computador, escrever palavras, transmitir ideias por meio da seleção de cursores no teclado virtual que nós criamos com o piscar de olhos. Esse é um dos meus alunos, o Gabriel, que foi um dos responsáveis por eu criar esse projeto, porque era para exatamente atender a ele ter a possibilidade de fazer a prova de redação do vestibular e ele poder ter acesso ao ensino superior, que eu me desafiei a criar essa tecnologia. Atualmente esse projeto tem ganhado uma grande repercussão devido a baixo custo para desenvolvê-lo e também pela possibilidade que ele traz, né, de ganhos de autonomia, de protagonismo para pessoas com deficiência ou que estejam com alguma limitação ou impedimento na comunicação pela fala. E aqui é uma reportagem do programa Fala Brasil sobre esse meu projeto que recentemente, no caso agora, tem sido premiado por vocês. Quero compartilhar com você aqui no Fala Brasil uma boa notícia. Um cientista brasileiro desenvolveu um dispositivo que permite a pessoas que não conseguem falar o uso do computador apenas com o piscar dos olhos.
Estes são Gabriel e Lucas. Ambos têm paralisia cerebral, uma condição neurológica que afeta o movimento e a coordenação muscular. Eles não falam, mas finalmente se comunicam com as outras pessoas graças à invenção deste cientista. Paulo Vitor criou um eletroencefalograma portátil. Este equipamento que vai na cabeça da pessoa e faz o monitoramento da atividade elétrica do cérebro. Ele lê as ondas cerebrais e eu percebi que ao piscar os olhos existia um sinal que era um padrão. E aí, com isso, eu fiz com que o computador entendesse e transformasse esse sinal no clicar de uma letra no computador. O piscar de olhos ganhou um novo sentido para o cientista. É o mesmo que clicar na tela do celular, em uma tecla do computador. Paulo é professor de física em uma escola pública no Ceará e tocou o projeto com recursos próprios. Os alunos dele foram os primeiros beneficiados. Quando eu comecei esse projeto, eu ajudei pessoas com paralisia cerebral e autistas que não se comunicavam pela fala, estudantes do ensino médio e do ensino fundamental. Alguns alunos meus do ensino médio conseguiram, por meio desse sistema, escreverem a redação durante o vestibular e conseguiram entrar nas universidades aqui da nossa cidade. Camila coordena uma clínica que é referência internacional em tecnologia assistiva, que existe para ajudar uma pessoa com deficiência a se locomover, se comunicar. Ela lembra que, normalmente, é preciso um treinamento com uma equipe multidisciplinar para desenvolver esta habilidade. Quando você tem um dispositivo que use outros movimentos e outras alternativas para você estabelecer essa comunicação, você traz a possibilidade da pessoa interagir com o mundo de uma maneira que ela não conseguia antes. O cientista acabou de ganhar um prêmio de inovação em engenharia biomédica do SUS. Ele descobriu uma nova aplicação para a tecnologia que criou. Agora, médicos e enfermeiros vão ter mais facilidade para se comunicar com quem não fala. E eu criei, dentro da interface cérebro-máquina, da tela do computador, ou também pode ser usado pelo celular, um layout, teclas que ele vai escolher à medida que um cursor vai passando. Então, por exemplo, para algumas perguntas do médico, sim ou não, ele vai poder escolher facilmente clicando em sim ou não. Se for uma pergunta mais complexa, o que é que você está sentindo? Aí ele vai poder escolher o íconezinho, no celular que corresponde àquela questão. Existem hoje chips neurais que já foram implantados no cérebro humano, mas ainda estão em testes. Eles prometem ajudar na locomoção e comunicação. A promessa é curar desde cegueira até depressão. A diferença é que a técnica do cientista brasileiro é não invasiva. Ele trabalha agora para tornar o eletroencefalograma portátil mais barato e acessível. Ele já testou um modelo que custou menos de R$1.000 e já pensa em encontrar novas aplicações para que o piscar de olhos se torne a voz de quem não fala. Dar voz é algo extremamente libertador, é trazer realmente a pessoa para o protagonismo da vida dela. E é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles que fazem parte da organização desse evento, agradecer à Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica e à Boston Scientific por esse prêmio maravilhoso e que está transformando a minha vida e de todos aqueles a quem eu posso estar levando essa tecnologia daqui para frente. Muito obrigado a todos vocês. Boa tarde, eu sou Joana Gomes, engenheira biomédica, mestranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu vou compartilhar com vocês os resultados do nosso estudo intitulado Avaliação de modelos de Deep Learning na detecção de alterações no segmento STT do eletrocardiograma. Esse trabalho foi feito em parceria com Lucianindo Cerqueira e Jurandir Nadal, do Programa de Engenharia Biomédica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, o foco do nosso trabalho é a aplicação de redes neurais profundas para melhorar a precisão
e a sensibilidade na identificação de eventos cardíacos, né? Bom, para contextualizar melhor vocês, eu gostaria de falar sobre a importância da detecção precoce dessas alterações no segmento STT, começando falando das doenças cardiovasculares. Bom, hoje em dia, as doenças cardiovasculares, elas representam a principal causa de mortalidade no mundo, com 17,9 milhões de mortes anuais. E como se fosse pouco, a gente aqui na América Latina, a gente tem 2,3 milhões de óbitos relacionados a problemas cardíacos todos os anos. Então, por isso, a detecção precoce desses eventos é crucial, né, para salvar vidas e reduzir complicações nos pacientes. Também tendo em conta, né, que o eletrocardiograma é uma ferramenta essencial nesse processo e ele supera outros métodos, como por exemplo o ecocardiograma ou os testes de esforço. Além disso, tem estudos que mostram que a taxa de erro em análise de eletrocardiograma, por exemplo, por médicos, ela varia de acordo com fatores como, por exemplo, a experiência, né, do profissional, o contexto clínico e a complexidade do caso. Por exemplo, temos eventos sutis para alterações mais complexas ou sutis, como pequenas mudanças no segmento STT. A taxa de erro ela pode ser maior. Por exemplo, tem uns estudos que relatam que tem uma taxa de sensibilidade de entre 60% a 75%, né? Então, por isso, modelos baseados em aprendizado profundo, como as redes neurais convolucionais, têm sido usadas para reduzir essas limitações, já que estes sistemas auxiliam aos médicos oferecendo, por exemplo, uma segunda análise com uma alta precisão e reduzindo erros humanos em até 20% e 30% em estudos comparativos, né? As pessoas podem falar, não, 20%, 30% é pouco, né? Algumas pessoas podem chegar a falar isso. Mas 20% ou 30% pode salvar a mãe, o pai, o filho, o esposo de qualquer pessoa, né? E aí está falando de vidas. Aí esse porcentagem é bem significativo. Bom, agora falando sobre... bom, antes de começar a falar em detalhe como foi nossa metodologia, vamos falar sobre um pouco sobre a detecção de eventos isquêmicos em eletrocardiograma, como evoluiu ao longo do tempo, né? Então, historicamente, a análise do eletrocardiograma ela era feita com técnicas de processamento de sinais, como transformada de Fourier ou Abelitz. Apesar de elas serem úteis, né? Esses métodos tinham limitações importantes, especialmente para detectar mudanças muito sutis, né? Como as que ocorrem nos estágios iniciais do infarto. E atualmente temos avanços de aprendizagem de máquina, já que nos últimos anos, esses avanços em ciência de dados, eles transformaram essa área. Os modelos de aprendizado de máquina, eles conseguem identificar padrões invisíveis aos métodos tradicionais, né? Com uma maior precisão e confiabilidade. E temos as redes neurais profundas, né? Como a CNN e LSTM, que elas alcançaram umas altas taxas de sensibilidade e precisão, superaram métodos anteriores na detecção de anomalias cardíacas. E esses modelos se destacam, né, por processar grandes volumes de dados, extrair padrões complexos, né, superando esses métodos anteriores. Bom, então, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a eficácia de abordagens baseadas em aprendizado profundo, né, para identificar essas alterações ST, comparando três métodos avançados, três modelos avançados, que são redes neurais convolucionais, máquinas de vetores de suporte e máquinas de gradiente de Bosch, para a gente determinar assim qual deles é o mais eficaz para essa tarefa. Bom, agora, falando da metodologia de nosso estudo, a gente utilizou o Banco de Dados European STT Database, que contém registros de eletrocardiograma de longo prazo, né? Essa base de dados inclui 90 arquivos com sinais de eletrocardiograma de 2 horas
provenientes de 79 indivíduos, onde 70 são homens e 9 mulheres, totalizando 802.000 batimentos cardíacos, né? Para assim a gente garantir, né, que temos uma análise robusta, né? Além disso, a gente dividiu os dados em conjunto de treino, onde 70% dos pacientes representam um conjunto de treino, validação o 20% e teste o 10%. Bom, como total, a base contém 372 episódios de alterações SCT e 423 ondas T, variando de 30 segundos a vários minutos. Bom, o segundo step, a gente teve o pré-processamento do sinal. A gente aplicamos um filtro, né, Butterworth de segunda ordem, com frequência de corte 0,5 a 30 Hz, para remover, né, ruídos e variações indesejadas dos sinais do eletrocardiograma. E isso ajudou a melhorar a relação do sinal-ruído e destacar o segmento STT. E um ponto também a ressaltar é que nos sinais nós percebemos, né, que tinha vários sinais invertidos. Então, para isso a gente também fez um pré-processamento, a gente fez uma função para deixar todos os sinais padronizados, né, positivamente, já que tinha vários sinais invertidos. Bom, posteriormente a gente fez um balanceamento dos dados, já que a base de dados original estava desbalanceada com uma grande quantidade de batimentos normais em comparação com as alterações ST e T. Então, nós usamos uma abordagem de balanceamento de sua amostragem, né, para garantir que o número de amostras de eventos anormais fosse igual ao de eventos normais, né? E isso ajudou a evitar viés nos modelos de classificação. E no próximo step, a gente fez uma normalização dos dados, aplicamos a técnica de Z-score, ajustando os valores para meio zero e o desvio padrão unitário. Bom, por outro lado, então, a gente teve a segmentação dos eventos cardíacos, que realmente foi uma das etapas, a etapa mais crucial do estudo, né? Já que a gente identificou os eventos isquêmicos, né, os segmentos, usando a transformada de Hilbert para detectar a onda R. Vocês estão vendo que a gente detectou a onda R, que é um marco fundamental no ciclo cardíaco, né? E a partir dessa detecção, a gente fez a extração dos segmentos fixos que continham a onda T e o segmento ST subsequente. Então, a gente que ajustou a duração para incluir 75 amostras após de nossa onda R, né? Ou seja, que são cerca de 300 milissegundos, o que garantiu que a gente capturasse todas as alterações relevantes para cada paciente. E esse método permitiu padronizar os dados para análise, mesmo com a variabilidade entre diferentes sinais do eletrocardiograma. Vocês podem ver aqui que a gente fez a detecção dos eventos normais, né? Da alteração na onda T e alteração no segmento ST e na onda T. Bom, esse intervalo foi escolhido após uma análise visual para garantir essa captura adequada das características da onda T. Bom, qual a importância dessa segmentação? Tendo uma segmentação mais precisa, isso ajuda a garantir que o modelo de aprendizado receba dados de alta qualidade, né? Então, por isso eu falei que esse processo foi um dos mais importantes e crucial do estudo, né? A segmentação dos dados. Bom, agora, falando sobre a criação e implementação dos modelos de detecção de segmentos STT, a gente classificou os segmentos STT em 3 categorias, né? O normal, tinha mostrado aqui o normal, alterações ST, que foi representado pelo número 18, e alterações na onda T. Então, nós utilizamos os modelos de
CNN, né? Rede neural convolucional, gradiente de Bosch e árvore de adição, né? A gente treinou os modelos. Então, a rede neural convolucional, ela foi uma arquitetura com camadas convolucionais de pólen, né? E camadas totalmente conectadas. Foi treinada por 200 épocas com um tamanho de lote de 64. E a máquina de vetores de suporte, ela foi um kernel linear para a separação das classes, né? E a máquina de gradiente de Bosch, e a máquina de gradiente de Bosch, elas foram 100 árvores de decisão com uma taxa de aprendizado de 0,1. Bom, como vocês podem ver, a gente teve uns resultados ótimos para redes neurais convolucionais. O desempenho dos modelos foi bem melhor para a rede neural convolucional, tendo uma precisão de 92,1%, uma sensibilidade de 85% e uma especificidade de 95%, a diferença dos outros modelos, né? Então, a gente pode concluir, né, como resultados que, segundo a matriz de confusão da rede neural convolucional, ela demonstra que a eficácia na classificação dos diferentes tipos de alterações de CTT que tem a rede neural convolucional, a rede neural convolucional ela superou os outros modelos, né, devido à sua capacidade de capturar essas características sutis, né, dos dados de eletrocardiograma, refletindo, né, em melhores métricas de desempenho, como vocês podem ver aqui na matriz de confusão. E a performance dos outros modelos, por exemplo, da SUVM, do GVM, eles podem ser atribuídos já que a dificuldade em capturar esses padrões complexos e essas características sutis do eletrocardiograma. Então, como eu falei, o modelo CNN, ou seja, a rede neural convolucional, ela demonstrou superioridade, né, na detecção de alterações clínicas ou alterações do segmento STT no eletrocardiograma. E isso demonstrou um potencial significativo, né, para melhorar essa detecção e poder auxiliar os médicos no diagnóstico precoce e melhorar esses porcentagens que eu falei de erro que atualmente temos na detecção desses eventos, né? E também, algo importante para se falar é sobre as pesquisas futuras. Seria muito interessante a gente investigar a correção de segmentos CT pelo intervalo RR e assim melhorar ainda mais o desempenho nos modelos, né? E o impacto na saúde é potencial para reduzir essa mortalidade, né, por doenças cardiovasculares. Imagina a detecção precoce, todas as intervenções mais eficazes, mais rápido que a gente vai poder, digamos que, gerar, né? Imagina você chegar com seu pai, sua mãe, em uma clínica, poder fazer os seus exames imediatamente e detectar se tem ou não uma alteração no segmento CT e saber se tem alguma doença cardiovascular ou um indício a uma doença cardiovascular. Então, acho que é importante nós pensarem nisso e continuar estudando sobre essas redes neurais aplicadas para a saúde, né, e essa detecção. E é isso. Muito obrigada. Hola a todos, un gusto poder saludarlos y en representación del Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, es un honor recibir este premio otorgado por la Sociedad Brasilera de Ingeniería Biomédica y la empresa Boston Scientific a nuestro trabajo titulado Prototipo de silla de ruedas con regulación de altura para transporte y traspaso de paciente con movilidad reducida. Tanto en centros asistenciales de salud como en algunos hogares se cuenta con sillas de ruedas, las cuales están destinadas para trasladar personas que no pueden hacerlo por sus propios medios.
Durante el día precisan traspasarse a otro medio, por ejemplo al sanitario, a la cama, a otra silla y en algunas ocasiones a un automóvil. Los accidentes de tránsito. Según el Boletín Informativo de Siniestralidad Vial, Estadísticas sobre Motocicletas de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, en Paraguay, en el 2020 fueron atendidas 13.195 personas a causa de lesiones de siniestros viales, de las cuales 9.944 fueron motociclistas. Por tanto, el 75% de lesionados corresponde a motociclistas. Estas personas, por lo general, requieren de un tratamiento de rehabilitación y para recibir dicho tratamiento son trasladadas en automóviles, pero las sillas de ruedas no están diseñadas para realizar el traspaso del paciente a otro lugar y menos a un automóvil. La discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como un término que cubre tanto discapacidad, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Una discapacidad es un problema en la función o estructura de un cuerpo. Una limitación en la actividad es la dificultad que encuentra un individuo en la ejecución de una tarea o acción, mientras que una restricción en la participación es un problema experimentado por un individuo para desenvolverse en situaciones de su vida diaria. Así, la discapacidad es un fenómeno complejo, reflejo de la interacción entre las características del individuo y las de la sociedad en la que vive. Mirando a nuestro alrededor, la entrada a la casa o un edificio público, las calles, el transporte público, todo ello ha sido pensado de cara a una mayoría de la población que es capaz de desplazarse, percibir e interactuar con el entorno de una forma normal. Sin embargo, hay una parte de la ciudadanía que por diversos motivos no posee las mismas capacidades, estando sus opciones reducidas. Dicha parte corresponde a aquellos que padecen algún tipo de discapacidad cognitiva, sensorial o física. La discapacidad es una barrera para muchas personas que ven sus vidas limitadas. En el caso de la discapacidad física, dichas barreras a veces son literales, estando la libertad de movimiento altamente restringida. Es por eso que explorar los diferentes tipos de discapacidad física puede ser una manera de entender las necesidades de las personas que los presentan y de hacer más fácil su adaptación al entorno. Se entiende por discapacidad física aquella situación o estado en que se da una circunstancia que hace, impide o dificulta en gran medida que la persona que la padece pueda moverse con libertad y de un modo en el que tenga plena funcionalidad. Existe una gran variedad de motivos por los que una persona puede tener una discapacidad física. Sin embargo, por norma general podemos considerar que las deficiencias que provocan la discapacidad suelen deberse a un problema o daño en los músculos o en el sistema nervioso. Este tipo de discapacidad afecta al aparato locomotor, siendo especialmente visible en el caso de las extremidades, si bien puede afectar de manera que la musculatura esquelética no pueda ser movida de manera voluntaria. Las limitaciones temporales o permanentes en las personas con discapacidad física hacen que tengan realmente complicado llevar una vida normal a menos que gocen de determinadas ayudas externas. Las personas de movilidad reducida son aquellas que tienen temporal o permanentemente limitada la capacidad de moverse sin ayuda externa. Es decir, las personas con movilidad reducida no son capaces de moverse sin ayuda, sin embargo, estas pueden o no tener una discapacidad. Es un concepto muy utilizado en accesibilidad, ya que es más amplio que la sola consideración de los discapacitados. El grupo de personas de movilidad reducida se compone de aquellos que tienen una discapacidad relacionada con la movilidad, paraplegia, tetraplegia, problemas óseos, etc., como de quienes tienen dificultades por otros motivos. Por ejemplo, ancianos, embarazadas, personas con niños pequeños, etc. Se puede ser una persona con movilidad reducida y no necesariamente ser discapacitado. La definición de accesibilidad por la Real Academia Española es calidad de ser de fácil acceso. Considerando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad de una persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar de manera segura, confortable y autónoma. Ello implica que las barreras del entorno físico deben ser suprimidas. La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado o nivel el cual permite que cualquier objeto sea utilizado por todo el público,
visitar un lugar o acceder a un servicio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los obstáculos en sí del entorno, consiguiendo que estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad. Estas facilidades son llamadas apoyos técnicos. Entre estas se encuentran el alfabeto braille, la lengua de señas, las sillas de ruedas, las señales auditivas de los semáforos, etc. En la actualidad, el 15% de la población mundial o 1.000 millones de habitantes aproximadamente experimentan algún tipo de discapacidad y la prevalencia de la misma es mayor en los países en desarrollo. Entre 110 y 190 millones de personas, o sea la quinta parte de la población mundial, se ven afectadas por discapacidades importantes. En ese sentido, la discapacidad motriz, ya sea por deficiente funcionamiento o ausencia de los miembros, crea grandes dificultades y limitaciones a las personas que las padecen. Una persona con una discapacidad motriz de miembros inferiores o sin ellos, indefectiblemente debe contar con una silla de ruedas para movilizarse. Las sillas de ruedas tienen sus limitaciones de accesibilidad, ya sea en pasillos estrechos, puertas angostas, lugares de estacionamiento con poco espacio o mismo en rampas que no fueron debidamente diseñadas para que éstas puedan desplazarse adecuadamente. Estas barreras arquitectónicas se presentan en el hogar, el trabajo o el estudio. Uno de los casos que se presentan a diario, tanto en centros asistenciales de salud y el hogar, es la del traspaso de la silla de ruedas a un automóvil. Esto por lo general requiere la asistencia de un acompañante, en especial de aquellas personas sin miembros inferiores. En ese proceso se puede llegar a lesionar tanto paciente como el acompañante si no se adoptan posturas adecuadas, ya que el espacio con que se cuenta en el habitáculo de entrada a un vehículo es pequeño. Es por ello que resulta relevante el diseño y la implementación de un sistema de traspaso del paciente incorporado a la silla de ruedas, ya que en la actualidad no se han encontrado investigaciones al respecto que noten la importancia de permitir accesibilidad al vehículo, a la vez de brindar seguridad de que no sufran lesiones tanto paciente como operador, ya que esto tendrá un alto impacto en la calidad de vida de dichas personas. Por lo tanto, se proponen los objetivos. Objetivo general: desarrollar un prototipo de movimiento y traslado de bajo costo que facilite el ingreso y la salida en automóviles para pacientes con un peso máximo establecido. Objetivos específicos: diseñar y desarrollar un sistema que facilite el traspaso del paciente desde el prototipo al automóvil y viceversa. Implementar el sistema asegurando un traspaso exitoso y con el menor esfuerzo posible. Evaluar el correcto funcionamiento del sistema y realizar un relevamiento del costo del sistema implementado. Todo centro asistencial de salud cuenta con una o varias sillas de ruedas. Las mismas son destinadas para el traslado de pacientes que no pueden movilizarse por sí solas o lo hacen con mucha dificultad. Estas sillas además se utilizan para el ingreso o salida del lugar en cuestión, en este último caso para trasladar al paciente del o hasta el vehículo que lo transporta, no así para realizar un traspaso, más aún si se trata de lugares tan restringidos como ser el habitáculo de un automóvil. Al realizar dicho proceso es difícil contar con la postura correcta debido al reducido espacio con el que se cuenta entre el asiento del vehículo y la puerta. Esto hace que existan repercusiones en las personas que lo realizan en un corto plazo. La mayoría de las sillas de ruedas no cuentan con un sistema de traspaso de pacientes a un automóvil, lo cual expone al paciente y al operador a la posibilidad de sufrir lesiones en ese proceso. Actualmente en ciertos modelos motorizados facilitan en parte el traspaso de pacientes, aunque no completamente, solamente poseen mecanismos de elevación y descenso, pero las mismas tienen un precio muy elevado, factor que puede implicar que no sea una opción válida para la compra por los centros médicos públicos o privados. El factor de costo y la posibilidad de la implementación de este sistema con materiales que se encuentran en el mercado local hacen de la implementación de este sistema de traspaso realmente útil y accesible para cualquier centro asistencial de salud. La posibilidad de brindar al operador la facilidad de traspaso del paciente con el menor esfuerzo posible y el de asegurar que no se produzcan lesiones tanto al paciente como a sí mismo hacen al sistema una herramienta esencial en un hospital, centro asistencial de salud o en el hogar. Los beneficiarios directos serán los usuarios de sillas de ruedas que no tengan problemas con las extremidades superiores ni cognitivos y deban realizar traslados en automóviles. Indirectamente, las personas encargadas de operar las mismas en los lugares afectados. El diseño y desarrollo del sistema consta de 3 partes fundamentales que conforman el prototipo final y que se muestra en la figura.
La base rodante o chasis es la estructura que soporta el mecanismo de elevación y descenso y el asiento giratorio. Sirve para movilizar todo el sistema. Mecanismo de elevación y descenso. Se pensó en este mecanismo debido a que uno de los problemas observados a la hora de subir o bajar a un paciente era la altura del asiento de los vehículos con respecto a la altura de las sillas de ruedas, que no siempre coinciden. Con el mecanismo de regulación de altura se soluciona este problema. Asiento giratorio. Posterior a un análisis del método más apropiado para transferir a un paciente desde la silla al vehículo, se llegó a la conclusión de que el asiento del prototipo debía ser giratorio. Se analizó el lugar más conveniente para lograr una alineación lo más perfecta posible entre asiento de silla y vehículo, y se llegó a la conclusión de que ésta debía estar en el centro del extremo delantero del asiento. Con esto se logró acercar al paciente, alinear los asientos entre sí, y se asegura ubicar al paciente para un traspaso exitoso sin peligros y con un mínimo esfuerzo por parte del operador. Además, los posabrazos son rebatibles para permitir el traspaso. El prototipo fue fabricado enteramente con materiales adquiridos de proveedores locales. Las imágenes del prototipo final de silla de ruedas desarrollado se observan en las siguientes imágenes, demostrando con esto la factibilidad de fabricación del sistema propuesto. La misma fue probada con pacientes reales de sillas de ruedas y voluntarios, con resultados satisfactorios. Los dos pacientes reales que se prestaron amablemente a las pruebas son pacientes dializados y ambos tienen dificultades en los miembros inferiores, uno de ellos con amputación y la otra persona con atrofia, y nos relataron que la silla realmente les facilita bastante el proceso de traspaso al automóvil. Con estas pruebas satisfactorias hechas con usuarios reales de sillas de ruedas, podemos decir que se ha logrado el propósito de facilitar el traspaso a un automóvil de una manera segura y con el mínimo esfuerzo. De acuerdo con los costos registrados, el prototipo de silla de ruedas arriba a un valor de $1.114, incluyendo el diseño, los materiales y la mano de obra para su fabricación. Haciendo una comparación de precios entre sillas de ruedas existentes en el mercado local con ciertas características similares, ya que no hay una exacta con la misma función, se tiene que una silla de ruedas eléctrica con bipedestación cuesta aproximadamente $1.818 y una silla de ruedas eléctrica con elevación un costo aproximado de $1.688. Se propuso el diseño e implementación de un prototipo de silla de ruedas que pueda ser utilizado para trasladar y facilitar el traspaso de personas con movilidad reducida de hasta 160 kilogramos a un automóvil. Las pruebas realizadas fueron de subida y bajada a vehículos y un mínimo traslado, donde se observó que todos los pacientes pudieron traspasarse cómodamente, incluyendo aquellos sin extremidades inferiores. La implementación del sistema asegura el traspaso del paciente con un mínimo esfuerzo, gracias a que puede ubicarlo prácticamente a unos pocos centímetros del asiento del vehículo. Por ello, el esfuerzo que hace el paciente en este caso es mínimo, ya que solo tiene que apoyar sus manos en los asientos y traspasarse. Con la realización de un cálculo del costo se pudo notar que la misma no tiene un valor elevado comparado con la utilidad que brinda. El sistema es un prototipo fabricable a partir de materiales disponibles en el mercado local y brinda una herramienta para facilitar la vida de los usuarios de sillas de ruedas del país, la región y, por qué no, del mundo. Las conclusiones. Se diseñó y desarrolló un sistema que facilita el traspaso de pacientes a un automóvil y viceversa. Se logró implementar la misma con todos sus componentes y funciones para permitir un traspaso seguro y con el menor esfuerzo posible. Se logró evaluar el correcto funcionamiento del mismo y se realizó un relevamiento del costo. Mis agradecimientos a la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad Politécnica y a mis compañeros, el máster ingeniero César Yegros y el ingeniero Benjamín Recalde, del Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica al cual pertenezco. Por último, dejo los correos para contactos. Muchas gracias. Hola a todos, soy el doctor Diego Ramírez Ardú, médico oftalmólogo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en Argentina. En esta ocasión les quiero presentar un proyecto que hicimos con un grupo de profesionales. El proyecto lo denominamos LEUVisión y el grupo de profesionales lo conformamos con el bioingeniero Ismael Casi,
y otros profesionales afines que nos ayudaron en el desarrollo del proyecto. La idea del proyecto es cómo aplicar las nuevas tecnologías para el estudio clínico de la oftalmología. Este proyecto nace a partir de una necesidad. Lo que nos dimos cuenta nosotros, yo particularmente haciendo la actividad profesional de oftalmólogo, es que las salas de espera y los lugares de atención oftalmológica están muy concurridos, las guardias son muy concurridas y entonces los turnos están a mucho tiempo y se le cuesta mucho a las personas trasladarse al lugar donde deben atenderse. A partir y con el advenimiento de las nuevas tecnologías, lo que nosotros intentamos hacer es desarrollar dispositivos médicos para el estudio en el campo de enfermedades oftalmológicas. Para explicar este proyecto es importante describir la situación mundial, ya que en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o lejana. En 1.000 millones de esos casos, como mínimo, la discapacidad visual podría haberse tratado y haberse evitado. Las principales causas de las discapacidades visuales o de la ceguera son las siguientes: errores de refracción, cataratas, retinopatía diabética, glaucoma y degeneraciones maculares relacionadas con la edad. Se estima que un 36% de las personas con deterioro en la visión lejana son por un error de refracción y solo el 17% de las personas que han sufrido cataratas han tenido una intervención adecuada. Las discapacidades visuales suponen una enorme carga económica a nivel mundial, ya que se estima que el costo anual en términos de productividad asciende a unos 411 millones de dólares. Todos estos datos que les acabo de brindar están sacados por los estudios que realiza la Organización Mundial de la Salud. A partir de esto es que nosotros intentamos repensar la forma en la cual hacemos medicina, con la posibilidad de llegar con la medicina a la gente. Es cambiar el esquema tradicional. No que la gente vaya a buscar al médico, sino que nosotros como agentes de salud vayamos a buscar a los pacientes. Es por eso que el principal objetivo de nuestro proyecto es poder brindar atención primaria oftalmológica a poblaciones vulnerables y de escasos recursos. Esto lo podemos lograr debido al desarrollo de dispositivos adaptados a los teléfonos celulares, a los smartphones, para la adquisición de imágenes. Y a través de un software podemos procesar esas imágenes y poder brindar atención a distancia. Esto permite a los profesionales de la salud adquirir imágenes de alta calidad para su utilización en telemedicina y posterior procesamiento para datos epidemiológicos. Lo que se destaca en la tecnología que creamos es su portabilidad, su conexión a smartphones y la posibilidad de vincularlos con los sistemas de telemedicina. Para el desarrollo de esta idea utilizamos la tecnología aditiva. Mediante el uso de impresión 3D pudimos desarrollar los aparatos para adaptarlos al teléfono celular. El desarrollo de los dispositivos a través de impresión 3D lo que nos permiten es hacerlo accesible, ya que podemos imprimirlo en cualquier impresora 3D del mundo y bajar los costos de producción para este mismo desarrollo. Por eso la utilización de la impresión 3D fue completamente disruptiva en este proyecto, en el cual no tuvimos que hacer la matricería para el desarrollo de los aparatos, solamente tuvimos que diseñarlos, pensarlos, plantearlos y tener el dispositivo impreso en el momento que teníamos madura la idea. Básicamente lo que hicimos fue desarrollar dispositivos para adaptar al teléfono celular, el cual pueda llegar a ser portable y poder llevarlo a cualquier lugar, inclusive a lugares donde no hay luz. Hablamos siempre de hacer una atención primaria en salud. Esto no quiere decir de que reemplacen al consultorio, sino que lo que estamos haciendo es intentar llegar con la tecnología a las personas que no pueden acceder a la atención. El primero de los dispositivos que creamos es un clip adaptable a los smartphones que nos sirve para hacer un análisis del segmento anterior del ojo. El mismo cuenta con un tipo de luz blanca y un tipo de luz azul que podemos teñir la superficie de la córnea, la superficie del globo ocular
con fluoresceína, que es una práctica muy común en el consultorio cotidianamente. Con esto podemos discriminar lesiones como son las lesiones en la córnea, enfermedades en la córnea, cataratas, todas las enfermedades del segmento anterior del ojo. El otro dispositivo que creamos es una lámpara de hendidura. Lo que hicimos a través de una luz LED y un sistema de lentes es poder llegar a hacer un enfoque con un haz de luz y de esta manera evaluar el segmento anterior del ojo marcando la profundidad y viendo las distintas estructuras. Esto puede servir para el diagnóstico de catarata, para el diagnóstico de distintas enfermedades oculares en donde podemos representar y ver el iris, la córnea y todas las estructuras anteriores del ojo. Es un dispositivo muy útil ya que si podemos diagnosticar catarata, y la catarata es una de las enfermedades que causa mayor discapacidad visual, podemos decidir cuanto antes la intervención en este caso con estos tipos de pacientes. El tercer dispositivo que creamos es un soporte para hacer una oftalmoscopía indirecta. El mismo se adapta al teléfono celular, se utiliza la luz del teléfono celular y con una lupa de 20 dioptrías, que es una lupa que habitualmente tenemos en el diagnóstico para los consultorios, podemos tomar imágenes del fondo de ojo para hacer diagnóstico de enfermedades severamente invalidantes como son la retinopatía diabética, el glaucoma o la degeneración macular relacionada con la edad. Con estos dispositivos adaptables a smartphone, ya un médico oftalmólogo puede realizar un diagnóstico. Pero para hacer más accesible la medicina, nosotros hicimos un último desarrollo que es una página de telemedicina, un software de telemedicina. El mismo cuenta con todas las propiedades de una historia clínica médica digital. Este software es un sistema de atención médica a distancia, el cual se desarrolla a través de una página web de fácil acceso, donde simplemente ingresando un usuario y una contraseña se realiza el registro del paciente. Los pacientes pueden enviar su consulta escrita y adjuntar archivos en diferentes formatos, como pueden ser imagen, voz, video, PDF, Word, etc. Al enviar el formulario de consulta, se genera un mail de alerta dentro de la casilla del correo del profesional, quien podrá iniciar el proceso de respuesta en tiempo real a través de un chat. Dentro del sistema desarrollado, se toman todos los recaudos necesarios para lograr confidencialidad, privacidad, seguridad y respaldo inalterable de los datos aportados en cada consulta. Con todos estos desarrollos logramos realizar una atención médica primaria oftalmológica de calidad en todos los lugares que querramos aplicarla. Personalmente creo que si las estadísticas mundiales siguen arrojando de esta manera y con el crecimiento de la población a futuro y con el crecimiento de las enfermedades, este sistema podría ser de gran ayuda para poder hacer diagnóstico y seguimiento de enfermedades oftalmológicas en cualquier lugar del mundo, sin la necesidad de la presencialidad del médico en el lugar, sino que con la posibilidad de utilizar las herramientas tecnológicas para llegar con la medicina a la gente. Creo que en estos tiempos y con la tecnología que tenemos a disposición, tenemos que cambiar completamente el enfoque en el cual nosotros como médicos estamos aplicando la medicina y tener la posibilidad de hacerla accesible para todos. Democratizar la medicina hoy es una posibilidad y la tecnología nos da esas herramientas para poder lograrlo.